Assalamu alaikum e bem-vindos a mais um episódio de Desmistificado. Desmistificado é uma série onde eu reajo a vídeos e clipes que vocês me enviam no meu Telegram. E você pode encontrar o link para o meu Telegram na descrição do vídeo. Então, Anabarakatila, vamos assistir ao primeiro clipe. O Imam Shafi era muito educado. Ele ficou 4 anos no ventre da mãe. Você olha para o Haddad. Volte. Só imagina, esse cara acredita que um bebê chefe estava dentro do ventre da mãe dele esperando o imã Abu Hanifa morrer. Que absurdo é esse? E como o imã Shafi, que Allah tenha misericórdia dele, saberia quando o imã Abu Hanifa iria morrer? O irmão fez uma pergunta muito boa e muito inteligente. Esse é o tipo de desorientação vazia e clara que essas pessoas estão promovendo para os seus seguidores. Como se o imã Shafi tivesse conhecimento do oculto e soubesse quando uma pessoa iria morrer. De fato, Allah é o único que tem conhecimento da hora. Ele faz descer a chuva e sabe o que há nos ventres. Nenhuma alma sabe o que vai ganhar amanhã, e nenhuma alma sabe em que terra vai morrer. Com certeza, Allah é o todo-sabedor, o todo-consciente. Allah está nos dizendo explicitamente que ninguém sabe quando uma pessoa vai morrer, mas esse cara quer que a gente acredite que um bebê dentro do ventre da mãe sabia quando outra pessoa iria morrer. Isso é uma desorientação assustadora. Que Allah nos proteja da inovação e das cores da inovação. Esse cara, sem nem perceber, desrespeitou o imã Shafi, que Allah tenha misericórdia dele, como se ele não se importasse com a própria mãe. Imagina, ela estava sofrendo por 4 anos por causa dele, segundo essa história sem sentido. Subhanallah, se eles ao menos usassem o cérebro uma vez e ouvissem a si mesmos falando. E, a propósito, qualquer um que ouça essas histórias e acredite nelas precisa ir checar suas faculdades mentais. Subhanallah, é isso que sempre acontece quando você abandona o Alcorão e a Suna do profeta Muhammad e baseia sua religião em contos fabricados, mentiras. Que Allah nos proteja a todos e nos mantenha na suna do profeta Muhammad. Eu levantarei um profeta entre os seus irmãos. Eu colocarei minhas palavras na boca dele. Se ele falar em nome de outros deuses, ele não deve. A religião não prevalecerá e ele professará o futuro. E se a palavra que ele disse se cumprir quando ele for um profeta, esse é o critério que ele deixa. Minha pergunta é, você aceita que esse é o critério dos profetas? Se é isso que diz, é verdade. Se esse é o critério, o profeta deve morrer. E um profeta que cumpriu esse critério, você o aceitaria como profeta? Se é isso que diz e o profeta faz o que está escrito, então 100%. Esse profeta tem que ser da linhagem de Isaac. É isso que diz. Não diz neste capítulo. Então, não. O profeta Muhammad cumpriu o critério. Ele chamou em nome do único Deus verdadeiro, Deus de Noé, Davi, Abraão, todos os profetas. Ele falou sobre como a Sharia surgiu, a essência da religião dele. Então, o critério dele está cumprido. Não, toda a questão do Alcorão não é assim. Judeu. Então, o que diz? Eu não sei. Subhanallah, isso só prova novamente a veracidade do Alcorão e como Allah subhanahu wa ta'ala descreveu essas pessoas com precisão. Eles tomaram os rabinos e monges, assim como o Messias, filho de Maria, como senhores além de Allah. Mesmo que tenham sido ordenados a adorar apenas um Deus, não há Deus digno de adoração exceto Ele, glorificado. Ele está acima do que associam a ele. Allah SWT nunca disse na Torá ou em qualquer um de seus escritos anteriores que, para um profeta ser um verdadeiro profeta, ele deve ser um profeta judeu ou israelita. Mesmo na Torá corrompida que eles têm hoje, isso não existe. Em nenhum lugar diz que um profeta deve ser judeu. Na verdade, temos profetas não judeus e não israelitas na Bíblia. Como Abraão, que existiu muito antes de Jacó, que é Israel. Abraão não era judeu nem cristão, mas ele era alguém inclinado à verdade, um muçulmano se submetendo a Allah, e ele não era dos politeístas. Alguns deles podem dizer, sim, Abraão não era israelita, mas estamos falando de depois de Jacó, depois de Judá. Bom, minha resposta a isso é bem simples. E quanto a Balaão, que é um profeta não israelita e que viveu muito depois do estabelecimento das tribos de Israel? Subhanallah, é isso que acontece quando sua religião é feita por homens. Vai sim. Sempre estão cheios de erros e contradições. E quando Allah disse que eles tomaram seus rabinos como senhores além de Allah, ele estava 100% certo.
Porque eles colocaram seus rabinos e estudiosos no mesmo nível de Deus Todo-Poderoso. Sempre que dizem a eles, eles se submetem e seguem como se Deus tivesse dito. Simplesmente, uma completa desorientação. E é por isso que esse cara disse: o verdadeiro profeta deve ser judeu, porque, segundo ele, nenhum profeta pode vir e abrogar ou mudar as leis da Torá. De acordo com Musa bin Maimon, que é considerado o maior estudioso da história judaica, em seu trabalho Mishneh Torah, primeira seção, Yosodai a Torá, Fundamentos da Torá, capítulo 9. Da mesma forma, se um profeta anula um conceito que foi transmitido pela tradição da Torá ou faz uma declaração em relação à Torá, então o profeta será um fracasso. Uma das leis da Torá que Deus ordenou que ele cumprisse. Tal e tal julgamento, ou que tal é a lei em relação a um caso específico, ou a decisão segue uma certa opinião. Ele é um falso profeta. Em lugar nenhum diz isso no Antigo Testamento, ele simplesmente inventou isso, e o povo judeu segue a opinião dele como se fosse de Deus. E é por isso que Allah disse que eles tomaram seus rabinos como senhores além de Allah. Que Allah SW teus guie. Alhamdulillah, nós muçulmanos somos os verdadeiros seguidores dos profetas de Deus. Moisés nunca pediu ao seu povo para seguir uma religião chamada judaísmo. E Jesus nunca pediu aos Alawarium, seus apóstolos, para nomear sua religião como cristianismo. Todos os profetas de Deus se submeteram à vontade de Allah SWT, e todos eram muçulmanos, e não fazemos distinção entre os profetas e os mensageiros de Allah. Não importa a raça. Diga, ó crentes, nós acreditamos em Allah. E o que nos foi revelado, e o que foi revelado a Abraão, Israel, Isaque, Jacó e seus descendentes, e o que foi dado a Moisés, Jesus e outros profetas de seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e a Allah todos nós nos submetemos. Vou te mostrar uma coisa louca sobre essas musalas. Beleza, olha isso. Essa é uma musala inocente, com lindos desenhos florais. Olha isso. Isso não é um acidente. Isso não é uma coincidência. Essa é uma representação, ou uma representação imaginada do diabo. Claramente, você pode ver o rosto ali. Você pode ver os chifres. E isso não é uma brincadeira. Eu acredito que isso é bem intencional, porque eu já vi isso em muitas musalas. Pare de comprar essas musalas. Pare de comprar musalas com desenhos florais. Compre musalas lisas. Isso é, na verdade, um lembrete muito importante. Nós muçulmanos devemos sempre prestar atenção ao lugar onde nos prostramos. Imagine usar essa musala e fazer sajda. Prostração a essa representação imaginária do diabo. Eu não entendo por que esses tapetes são tão comuns. Todos nós devemos checar nossos tapetes de oração e garantir que não haja mensagem ou símbolo ocultos. E por que não simplesmente seguir o que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava? Aisha relatou: o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ficou em pé para a oração com uma vestimenta que tinha desenhos sobre ela. Ele olhou para esses desenhos e, depois de terminar a oração, disse: leve essa vestimenta para Bijan e Bildaifa e traga-me um cobertor, pois isso me distraiu agora. Então, se o profeta, com seu nível de Khushu e tom anina na oração, se distraiu com imagens, o que dizer de nós? É por isso que é melhor usar um tapete de oração de uma só cor para se proteger de distrações durante a oração. A propósito, aqui no Marrocos, chamamos a oração de Mate Salaya. Por favor, me diga na seção de comentários como você chama o tapete de oração na sua língua nativa. E, claro, mencione o país. A primeira pessoa, o imã ali, é quem fez isso. De acordo. Para essas pessoas, tudo é Ali. Ele disse: Ali é quem criou o mundo. Ele é quem criou o mundo. Sou filho. Muitas pessoas tentam fazer parecer que as diferenças entre nós e os tias são questões menores e podem ser ignoradas. Isso é completamente falso. Na realidade, nossas diferenças, nas coisas mais importantes do islamismo, que é Tawhid, afirmar que Ali criou o mundo, é Kufr Akbar, e esse Shita não criou essa crença kufr de sua própria cabeça. Al-Imam Vaona de Calaca. Malaca. Vá. Alcala. Lahub. Anhacacau Calcal Biazelu. Muitos dos Tia acreditam em tais crenças kufr sem sentido,
e até mesmo em suas explicações do Alcorão, promovem muitas dessas khurafa, de acordo com o Tafsir al-Ayeshi, volume 3, página 13. De acordo com Abu Bazir, ele disse: Eu ouvi Abu Abdillahi, alayhi salam, dizer: Não tomem dois deuses, pois só há um Deus. Querendo dizer: E não tomem dois imames, pois só há um imã. Sob a autoridade de Abu Bazir, ele disse: Ouvi Abu al-Salam dizer: Não tome dois deuses, há apenas um Deus. Querendo dizer: E não tomem dois imames, pois só há um imã. O Israel al-Ayashi, em seu tafsir do Aya 51 da Sura An, está tentando insinuar que o imã é Deus. E que Allah nos proteja. Eles têm um problema sério com o Tawhid. Qualquer um que afirme que Ali é Ria. E qualquer um dos Alubet que seja Deus ou que tenha criado o mundo é um kafir. Que Allah nos proteja dos Rafid e suas curafas. Eu mencionei um benefício que alguns dos estudiosos tiraram disso. Então Nabila Muhammad é de Ismail. E Ismail, na verdade, não é um árabe. Nabila Muhammad é que tipo de árabes? Aqueles que foram arabizados. Eles se tornaram árabes. Isso é para te mostrar que, mesmo que você não seja árabe por natureza, biologicamente, você não é árabe. Quando você se torna muçulmano, a língua árabe se torna a sua língua. Não é a língua dos árabes. A língua árabe é a língua de todo muçulmano. A língua árabe e os árabes são duas coisas diferentes. No momento em que o Islã abraçou a língua árabe, ela se tornou a língua de todo muçulmano, e não apenas a língua de todo árabe. E grande parte da desorientação que vemos, especialmente em Akida, está diretamente ligada à falta de entendimento da língua árabe. Ou uma distorção completa do significado das palavras árabes. Por exemplo, quando Allah diz, aquele que criou os céus e a terra e o que está entre eles em 6 dias, e depois se estabeleceu acima do trono. Allah disse que as pessoas de desorientação vão distorcer o significado da palavra arabizava para Izala, e isso é uma distorção completa da língua árabe. Izala significa assumir o controle. Mas você toma controle de algo se estiver longe dele. E não há controle. Então você tomou o controle disso. Mas Allah sempre esteve no controle de todas as coisas. Então, atribuir tal descrição a Allah é um erro grave e não faz sentido. Então, pessoas de desorientação, em vez de simplesmente aceitar o que Allah disse sobre si mesmo, eles tentam mudar as palavras de Allah para se encaixar nas suas crenças. E não o contrário. E isso é o que chamamos de tahrif, distorção, e não tafsir, explicação. Allah disse, Izava Allah wash, nós ouvimos, aceitamos e nos submetemos. Allah sabe mais sobre si mesmo do que nós, e mais do que qualquer filósofo pagão grego. Então, aceitamos os atributos de Allah com essas regras simples, sem tavel, que é a má interpretação, ou tentar comparar Allah à sua criação, e sem qualquer tahei, que é a distorção do significado, ou ta'ataio, que é negar os nomes e atributos. E é por isso que a língua árabe é muito importante. Allah se descreveu para nós usando a língua árabe. E seus atributos devem ser entendidos de acordo com o árabe, como o profeta e seus companheiros entenderam. E se você não tiver acesso direto à língua árabe, vai ser difícil para você se proteger dos estudiosos da desorientação. Que Allah facilite para todos os muçulmanos aprenderem a língua árabe, a língua da revelação. Sim. Não há poder nem força exceto em Allah. É isso que acontece quando as pessoas minimizam o efeito da bid'ah, a inovação. Quando as pessoas param de se importar com a suna do profeta Muhammad e acham que sabem mais do que o profeta. Não se surpreenda quando eles começarem a dançar de maneira tão tola dentro da mesquita. Aisha narrou que o mensageiro de Allah disse, quem inova algo nesta nossa questão, ou seja, o Islã, que não faz parte disso, será rejeitado. Foi narrado que Jabir ibn Allah disse em sua kuta, o mensageiro de Allah costumava louvar Allah como ele merece ser louvado. Então ele diria, a quem Allah guia, ninguém pode desviar, e a quem Allah desvia, ninguém pode guiar. A palavra mais verdadeira é o livro de Allah, e
A melhor das orientações é a orientação de Muhammad. As piores coisas são aquelas que são recém-inventadas. Toda coisa recém-inventada é uma inovação, e toda inovação é um desvio. E todo desvio é no fogo. Você acha que sabe mais do que o profeta sobre como se aproximar de Allah, ou qual é a melhor maneira de adorá-lo? Claro que não sabe. Então, pare com isso e fique com o que o profeta disse e fez. O Islã é uma religião simples e direta. Nós, muçulmanos, seguimos o Alcorão e a Suna do profeta Muhammad, de acordo com o entendimento dos Sahaba e o consenso dos Salaf. E qualquer coisa que contradiga ou vá contra isso não tem nada a ver com o Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja a todos e nos mantenha na Suna do profeta Muhammad. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. De fato, no mensageiro de Allah, você tem um excelente exemplo para quem tem esperança em Allah no último dia. E lembra de Allah com frequência. Chegamos ao final deste episódio de Desmistificado. Espero que você tenha se beneficiado deste vídeo. Você também pode assistir a este vídeo sobre outro episódio de Desmistificado. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum upload futuro. Obrigado por assistir. Assalamu alaikum.